A paz do Senhor, sejam bem-vindos à EBD Comentada Online. Eu gostaria de informar que esta não é uma pré-aula, pois a pré-aula é um resumo da aula da escola dominical. Esta é uma aula completa como é ministrada na igreja, porém online. Ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro, contribuir para que professores possam montar as suas aulas. Segundo, permitir que aqueles alunos que não podem estar por algum motivo na escola bíblica dominical, uma hora ou outra, possam também aprender o que está sendo ministrado na lição. E em terceiro lugar, a evangelização daqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu também gostaria de pedir a você que possa ajudar esse canal curtindo este vídeo, clicando no botão para se inscrever e também ativando o sininho das notificações. Hoje eu vou estar comentando a lição de número 5, que vai falar sobre libertos do pecado para uma nova vida. O texto áureo da lição vai dizer o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática vai dizer: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Podemos agora falar do objetivo geral e dos objetivos específicos da lição. No objetivo geral, revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. A palavra revelar aqui só é possível mediante a iluminação espiritual do crente, que foi tratada na lição passada. Nos objetivos específicos nós temos, primeiro, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Segundo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Terceiro, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Como introdução, o comentarista começa afirmando o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Quando se fala em aspectos doutrinários, estamos tratando dos princípios que Deus estabeleceu em relação à salvação e que eles estão ali registrados de forma sistemática, de uma forma que possamos ter uma boa compreensão. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim, quer dizer, com o propósito de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, a libertação dos nossos pecados tem um propósito. E qual é o propósito? Que nós venhamos desfrutar de uma nova vida em Cristo. Tudo na nossa vida é transformado quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. O tópico 1 vai falar da condição do homem sem Cristo. O tópico 2 vai falar da condição do homem com Cristo. E o tópico 3 vai falar que recebemos a salvação pela graça e não conquistamos a salvação pelas obras. E que as obras são consequência de uma vida salva com Cristo e nunca o motivo. As boas obras são consequência, elas seguem uma vida salva. Vamos ver isso com mais detalhe à frente. Porém, ela não é o motivo. Eu não sou salvo porque faço boas obras. Eu faço boas obras porque eu sou salvo em Cristo Jesus. No tópico 1, vamos tratar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Esse tópico trata primeiro do primeiro objetivo desta lição, ou seja, primeiro objetivo específico da lição. A palavra-chave aqui é refletir. Nós vamos refletir o quê? O que é refletir? É pensar sobre a nossa natureza pecaminosa. Essa é a condição do homem sem Cristo e o que ele praticava, ou para aqueles que não têm Cristo, o que ainda praticam. Nós vamos entender que no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, e o que é a regeneração? É o novo nascimento espiritual do crente. Antes dessa regeneração, no qual nos dá condição de participarmos da vida e da natureza divina, estávamos mortos, ou seja, separados de Deus, em ofensas e pecado, e éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3 relata isso.
Podemos lembrar que todas as vezes que a nação de Israel pecava, isso atraía sobre eles a ira de Deus. Então Deus sempre se mostrou contra o pecado. Nós somos filhos da ira por causa do pecado. E o pecado traz consequências nesta vida e na vida vindoura. Então não podemos brincar com viver uma vida em pecado. Precisamos muito de uma nova vida em Cristo Jesus. No subtópico 1, nossa condição anterior. Anterior ao quê? A Cristo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensas, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. É uma transgressão consciente e proposital das leis estabelecidas por Deus. Temos consciência e estamos ali fazendo. Fala de veredas tortuosas, é a consumação do pecado. Essas ofensas, né? Ofensa, que é o passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Tem um alvo, mas ele erra o alvo, ele não consegue acertar. Entre outras definições da palavra pecado, porque existem outros termos na Bíblia que vai ser traduzido como pecado para o português. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual. Tanto tem uma conduta imoral, como ele não consegue ter um relacionamento com Deus de forma alguma, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Isaías 59, versículo de número 2, vai dizer assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Tal qual um corpo inerte, o comentarista vai dizer, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Aqui é interessante eu fazer um comentário sobre o que o comentarista diz na lição, para que haja um entendimento mais amplo. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Aqui é importante frisar que muitos de nós cristãos ficamos tristes, confusos e muitas vezes indignados por observarmos alguém que visivelmente está caminhando em passos largos para a destruição e não quer ouvir os nossos conselhos. O que precisamos entender é que a pessoa sem Cristo está morta. E uma pessoa morta, ela não tem reação. Você, se pegar um corpo de uma pessoa morta, você pode empurrar, você pode bater, você pode fazer o que quisesse. É claro que eu não estou dizendo que você vai fazer isso. Eu só estou dizendo que você pode fazer várias coisas e não vai haver reação daquela pessoa, porque aquele corpo aquela pessoa está morta. Aquele corpo não tem vida nele, né? E nesse caso, a única forma dela se inclinar para as coisas de Deus e responder positivamente por meio da graça de Deus e do convite de Deus é tomando a decisão. Ela precisa responder positivamente. Se ela responde positivamente, agora ela já não está morta. Um corpo sem reação. Nossa parte, então, o que eu faço com uma pessoa que está morta espiritualmente falando, que não tem reação, que não ouve conselho, que não aceita nada? Eu preciso orar para que Deus salve e eu preciso pregar com palavras e também com o meu comportamento, que envolve as boas obras que nós iremos tratar mais à frente nessa lição. Há pouco proveito em orar e pregar com palavras se nós tivermos um péssimo testemunho. É claro que aqui eu não estou dizendo que a salvação de uma outra pessoa depende exclusivamente de você. O que eu estou dizendo aqui é que nós vamos contribuir através de ser luz e sal para que essas pessoas possam ver mudança na nossa vida e possa também querer essa mudança que só Jesus pode fazer. Mateus 5,16 diz o seguinte: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus.
Nesse subtópico 2, nós vamos tratar sobre nossas ofensas e pecados. Esse é o subtópico que eu vou me demorar um pouco mais para poder vermos com bastante detalhe o que acontece e como se comporta alguém que está em ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Vamos então entender que atitudes são essas que Paulo está falando. O comentarista vai dividir isso em 3 partes. Primeiro, andaste segundo o curso deste mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2, parte B. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como... Paulo vai dar alguns exemplos no capítulo 4 da carta aos Efésios, mas ele não tem a intenção de esgotar o assunto sobre costumes praticados. Existem outros lugares na Bíblia com também várias coisas que são relatadas em relação a esses costumes. Ele fala sobre a imoralidade, o furto e a mentira. Você pode anotar e ler a referência depois da aula, Efésios capítulo 4, versículo 22 a 32. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, ou seja, ele não deve se amoldar, ele não deve praticar andar como o mundo anda. Relativizar o pecado. O que é relativizar o pecado? Significa deixar de ver o pecado como pecado. É aquela velha história do isso não tem nada a ver. E muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa é a conduta de pessoas sem Cristo. Pessoas sem Cristo, elas andam de forma que vem contrariar a vontade de Deus. E nós, que somos cristãos, não podemos andar mais desta forma. Eu gostaria de colocar aqui alguns exemplos à parte do que está na revista sobre a questão de pessoas que não se conformaram com o mundo. O apóstolo Paulo, em Atos 17, 16, você pode conferir aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos 17, 16 diz: E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, Paulo se sentia mal, Paulo se entristecia, Paulo se angustiava por ver aquela cidade daquela forma. O salmista, no Salmo 119, no versículo 158, diz: Vi os transgressores e me afligi. A palavra afligir aqui significa desgosto, tristeza. Por quê? Por que ele se afligiu? Porque não observavam a tua palavra. Ou seja, o salmista se aflige, tem desgosto, tem tristeza, porque via pessoas que não observavam a palavra do Senhor. E Ló, 2 Pedro capítulo 2, versículo 7 a 9, você pode conferir também. Eu estou lendo aqui na nova versão internacional, que é a NVI. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia, que vai dizer assim. 2 Pedro capítulo 2, versículo 7 a 9. Versículo 7. Mas livrou Ló, homem justo, está dito aqui que Ló era um homem justo, que se afligia, mais uma vez, ficava desgostoso, se sentia triste, com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Veja que o pecado traz tanto a morte espiritual como a morte moral. E aqui está dito, os que não tinham princípios o quê? Morais. Versículo 8. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava. E se atormentando ele sentiu o quê? Repugnância em sua alma justa por causa da maldade que via e ouvia. Ele não só via, ele também ouvia. E isso fazia com que ele se atormentasse. E isso fazia com que ele se sentisse afligido. Isso é importante aqui, tá? Versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Uma comparação com o que aconteceu lá. Deus tira Ló, Ló é tirado daquele lugar. É claro que ficou uma perda, sua esposa, mas vamos falar de Ló que nesse momento ele é tirado, mas os ímpios foram castigados duramente
daquela forma com a destruição de Sodoma e Gomorra. Assim será no futuro. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando o texto diz livra os piedosos, preste atenção. Quando Cristo voltar para levar seu povo e manifestar a sua ira sobre os ímpios, isso você pode ler em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 a 12, ele levará para si mesmo a sua igreja visível, que por causa de sua fé nele e do seu amor por ele, é aqui como Ló, afligida pela conduta carnal, pela vida imoral e pelos demais pecados clamorosos da sociedade ao seu redor. Então nós estamos preocupados com o que estamos vendo e ouvindo, que são coisas de maldade. Ele virá buscar uma igreja santa e piedosa, não uma igreja conformada com este mundo. O segundo ponto é: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Isso está em João 12:31. Indica que os agentes malignos têm capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Em resumo, o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Efésios 6:12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Eu preciso destacar aqui nesse ponto o seguinte: o cristão precisa entender duas coisas. A primeira coisa que ele precisa entender é que existem dois reinos. O reino das trevas, que a Bíblia chama de mundo, em várias passagens, mas nem em todas as passagens a palavra mundo significa reino das trevas. Pode significar a criação, a natureza, pode significar a humanidade, as pessoas, e pode significar um sistema, a forma que pessoas sem Deus andam, praticam coisas que são desagradáveis ao Senhor. Então isso é importante salientar aqui. Então a Bíblia chama de mundo em várias passagens, controlado pelos demônios. E nós temos o reino de Deus, governado por Deus. Quem está no reino das trevas está morto espiritualmente. Então é aquilo que falamos, ele não tem reação para as coisas espirituais. Pratica os seus desejos sem obedecer a Deus, ele não tem regra, tá? E sem iniciativa própria para buscar as coisas de Deus. Podemos dizer que nesse mundo físico estamos diante de um cemitério espiritual. E as más obras cheiram mal, e quem anda em retidão se sente como Ló, com uma alma aflita pelo que vê e ouve. Você tem se sentido aflito pelo que você vê e pelo que você ouve nesse mundo, praticado pelas pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo? Ou até mesmo por pessoas que se dizem cristãs, que estão dando lugar às obras da carne? Porque se você não se aflige, você não está como salmista. Salmo número 1, versículo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O prazer do justo não está no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. O prazer dele está em obedecer à palavra do Senhor. Então ele vai se afligir com o que ele vê e com o que ele ouve. Porém, aqueles que estão no reino de Deus receberão vida espiritual e agora vivem de acordo com a vontade de Deus e anunciam o evangelho. É dever da igreja proclamar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, para que pessoas mortas em ofensas e pecados possam dizer sim para Cristo e receber vida eterna. Essa lição, essas aulas aqui gravadas em vídeo também tem essa intenção, alcançar pessoas para Cristo. E a segunda coisa que nós precisamos entender é: vivemos em uma batalha espiritual promovida pelo maligno contra a igreja. Ele não nos quer vivos, tendo comunhão com Deus. Ele não quer nós vivos espiritualmente. Ele não quer. Ele nos quer mortos espiritualmente, praticando tudo que Deus condena. Só assim estaremos debaixo da ira de Deus, como os não salvos e os demônios estão. Assim como Deus quer salvar a todos e tem um propósito específico em relação ao ministério com alguns servos seus, como já vimos na lição anterior, lição passada,
O maligno quer que todos sejam condenados e ele também tem um propósito específico na vida de algumas pessoas em especial. Para quê? Para usá-las, para que elas venham se degradar e degradar outras pessoas. E aqui existe uma coisa importante a salientar. Existem pessoas que vêm para a presença de Deus e ela tem uma batalha espiritual muito maior do que outras pessoas. E por que isso acontece? Porque o maligno tinha um plano de usar essa pessoa no mundo para poder se degradar e degradar outras pessoas. Pessoas assim precisam viver muito mais em oração, muito mais em vigilância, e são pessoas que sempre pensam assim: por que eu, se colocar o pezinho na linha, já sou advertido, e outros andam e não acontece, aparentemente não está acontecendo nada? É porque o plano de Deus na sua vida é um plano grande, mas o inimigo ele também tem um plano contra a sua vida, ou tinha um plano, melhor dizendo, e que ele quer trazer de volta esse plano em vigor. Então você precisa, de todas as formas, dizer não ao pecado e não ao inimigo. Como eu disse, esse subtópico ele dividiu em 3 partes. Primeiro ele falou sobre andaste segundo o curso desse mundo. Em segundo lugar, segundo o príncipe da potestade do ar. E em terceiro lugar ele vai falar sobre andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É aqui que eu vou me alongar mais um pouquinho e vou até fazer um comentário bem à parte do que está na lição sobre o que está sendo tratado aqui. Refere-se à inclinação para fazer o mal, tá? Algo inerente à natureza humana. Gênesis capítulo 6, versículo 5, leia depois. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Carne aqui não está falando do corpo, e sim da natureza humana inclinada para fazer o mal. Como resultado, éramos filhos da ira. Se éramos pessoas que tínhamos pensamentos pervertidos e praticávamos todos os desejos desordenados da natureza pecaminosa, nós éramos filhos da ira. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Era a nossa condição. Ele está explicando isso para a igreja ali em Éfeso. Essa era a nossa condição antes de Cristo. Porque nesse tópico nós estamos tratando como se comporta as pessoas sem Cristo. Entretanto, aprove o Pai nos eleger. Lembre-se, a eleição nos elegeu em Cristo e nos predestinar, propósito para os eleitos, nos predestinou para filhos de adoção. O apóstolo Paulo, aqui que eu quero acrescentar algo sobre o que está escrito na revista. Isso não está na revista, mas eu quero acrescentar aqui sobre o que foi dito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas e aos Coríntios, fala de uma forma mais extensa sobre esse pensamento pervertido, ou pensamentos pervertidos, melhor dizendo. Prática de todos os desejos desordenados da carne e a consequência para aqueles que cometem tais coisas. Pegue sua Bíblia, pegue. É importante e confira. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, eu estou lendo esse texto numa versão chamada King James atualizada, porque as palavras elas nos trazem uma compreensão um pouco melhor. Vai dizer assim, ora, ele começa com ora, esse ora aqui vai apontar para alguma coisa que vai ser dito. As obras da carne são manifestas. Ele começa dizendo, ora, as obras da carne são manifestas. Eu posso aqui fazer uma tradução livre do que está sendo dito aqui e dizer o seguinte, ora, as atitudes de quem está morto em ofensas e pecados e assim inclinado para o mal são morto em ofensa e pecado, como está lá no versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. As atitudes dele, ele é inclinado para o mal. Então, o que ele vai praticar é o seguinte, primeiro, imoralidade. É claro que nem tudo que está aqui nessa lista é praticado pela pessoa na totalidade, ela pratica tudo, mas está aqui descrito o que são obras da carne. E todos aqueles que não estão em Cristo, eles vão, de alguma forma, estar dentro de muitas coisas que aqui estão. E nós que somos cristãos, que temos uma nova vida, não podemos andar de acordo com isso. Porque se andamos de acordo com o que aqui está, ou nós nunca tivemos um novo nascimento, ou se um dia tivemos fruto, tivemos mudança de vida, estamos nos apostatando da nossa fé.
porque o que está aqui, o que vai ser descrito aqui, não condiz com a vida de um cristão que tem uma nova vida em Cristo. Então a primeira coisa é imoralidade sexual, em algumas traduções, prostituição. Quero deixar claro aqui logo de começo que prostituição não é um demônio, como muitos crentes acreditam e ensinam. Agora, é claro, os demônios se aproveitam dessa inclinação, dessa obra da carne, da pessoa para esse mal e incentivam a pessoa a cometer essas e outras obras da carne, lhe fazendo acreditar que terão prazer. Então, prostituição não é um demônio, é uma obra da carne. É uma inclinação que já está dentro de nós para as coisas malignas, para as coisas do mal, no caso, para aquilo que é desagradável a Deus. Porém, os demônios incitam e fazem a pessoa acreditar que dar lugar àquilo será bom, mas o demônio não pode obrigar nesse caso. A pessoa, ela toma essa atitude de fazer. É claro que para os que estão sem Cristo, eles estão mortos, não podem se voltar para Deus, eles não têm reação para Deus. Mas imagine um cristão se dizendo que o inimigo obrigou ele a se prostituir. Não tem como. Preciso salientar isso aqui. Então, ela é o resultado de um desejo da nossa natureza inclinada para o mal. É um pecado cometido no corpo que não envolve só sexo por dinheiro. Isso aqui é uma outra coisa importante. Muitas pessoas têm a ideia que prostituição é só para quem se vende e para quem paga pelo serviço. Não. Nós temos que entender que a prostituição é também sexo com pessoas diferentes em ocasiões também diferentes, mesmo que não haja questão de dinheiro. Isso é importante salientar aqui, tá? Isso também é prostituição. Segundo, impureza. Essa impureza inclui a impureza dos atos, palavras, pensamentos e intenções do coração. Terceiro, libertinagem ou lascívia. Pessoas que praticam libertinagem assustam até aqueles que não são cristãos. Tá? É um nível altíssimo dos pecados sexuais contra o corpo. Indica amor ao pecado tão despreocupado e tão audacioso que a pessoa deixa de se preocupar com o que Deus ou os outros, as pessoas, pensam de suas ações. Aqui está incluso sexo grupal, pessoas que vão para casas especializadas para troca de casais, orgias sexuais dos mais altos, dos mais baixos, melhor dizendo, padrões. É uma coisa terrível. E a pessoa entregue, é uma degradação, ela começa ali, prostituição, imoralidade, impureza, daqui a pouco ela está lá dentro de libertinagem. E a coisa vai só piorando. Temos idolatria, é amar coisas ou pessoas acima de Deus. Feitiçaria, ódio, o que é ódio? Sentimento que induz causar ou desejar o mal de alguém. Pessoas que odeiam, ela ou quer causar o mal, ou ela deseja que alguém tenha alguma coisa má na vida dela. Discórdia, porfias, o que é isso? Ambições interesseiras, contenda, rixa, ciúmes, rivalidade, desejando o que é do outro. Preste atenção, diferença de ciúme para inveja. O ciúme, a pessoa tem uma rivalidade desejando o que é do outro. Na Bíblia, a palavra que é traduzida por ciúme, ela significa zelo. Às vezes, no bom sentido, o zelo é bom. Tá? Por isso a Bíblia às vezes traduz, e o Espírito tem ciúme. Ali é uma coisa boa, mas geralmente para o lado mal tem a ver com essa questão de desejar o que é do outro. Ter uma rivalidade em relação a isso. Ira, o que é ira? Acesso de raiva. Egoísmo, dissensões, fala de divisões. Facções, fala de rompimento e apego a um grupo. Facções são aquelas vamos usar no português claro, são aquelas panelinhas que encontram-se em meio de determinados grupos. Será que isso pode ter dentro da igreja? Facção, partidarismo, inveja. Agora sim, olha só o que é inveja. Vai muito além de ciúme, pois deseja o que é do outro, se entristece pelo que o outro tem e deseja que as pessoas percam o que tem para ela se alegrar. Isso é alguém tomado pela obra da carne chamada inveja. Ela deseja o que é do outro, se entristece pelo que o outro tem e deseja que o outro perca o que tem para que ela possa se alegrar. A Bíblia manda chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Veja bem, o invejoso alegra
se alegra dos que choram e chora pelos que se alegram. A Bíblia manda chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. O invejoso, ele se alegra dos que choram e chora, ele inverte, por causa daqueles que se alegram. Embriaguez, orgias, glutonarias, que são eventos cheios de bebedeira, de comida. Tem cristão que pensa que glutonaria tem a ver apenas com a questão de comer muito. Não. Tem muito mais além. A glutonaria vai muito além do que isso. Tem a ver com orgias, bebedeiras, idolatria, entendeu? Era feito culto a deuses pagões, orgias sexuais. E tudo quanto se pareça com essas perversidades, o apóstolo diz, tudo quanto, então não só o que está aqui, mas tudo quanto se pareça, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Crente envolvido com ira, crente envolvido com inveja, crente envolvido com ciúme, crente envolvido com facção, não pode. Ele é uma nova vida, ele recebeu uma nova vida, ele tem novos hábitos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10, vai nos dar uma ideia também da gravidade dessas coisas que desagradam a Deus. Versículo 9, vocês não sabem que os perversos, quem são os perversos? Quem não vive uma vida justa. Quem vive inclinado para as coisas da carne, ou seja, inclinação para o mal. Não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Por fim, ele termina com o contraste entre o homem sem Cristo e o homem com Cristo, que será o assunto do próximo tópico. O homem com Cristo será do próximo tópico. Nós estamos tratando aqui do homem sem Cristo. 1 Coríntios 6,11 diz assim, na NVI, assim foram alguns de vocês, antes de Cristo. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, fomos antes, mas não somos mais. Se um cristão continua com essas práticas aqui, de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9 a 10, e também de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, ele precisa rever sua vida com Deus, porque ele está andando na contramão do propósito de Deus para os eleitos. Como síntese do tópico 1, nós temos a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. É importante entendermos tudo isso, é importante entendermos que não podemos mais viver nessas práticas. E o que foi dito aqui não tem a finalidade de eu olhar para o meu irmão e acusá-lo. Tem a finalidade de eu olhar para mim mesmo e rever a forma como eu tenho vivido na presença do Senhor. Que eu possa olhar para as minhas veredas e consertar os meus caminhos. Agora nós vamos, no tópico 2, falar sobre vivificados pela graça. Esse tópico trata do segundo objetivo específico dessa lição. A palavra-chave aqui é explicar, que é tornar claro, que fomos vivificados pela graça de Deus. Essa é a condição do homem agora com Cristo. O tópico 1 tratamos tudo sobre o homem sem Cristo. Por isso, nós cristãos não podemos nos adequar àquelas atitudes, àquele tipo de obra. Não tem como. Agora vamos falar do homem com Cristo. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. No subtópico 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, estávamos sobre a ira de Deus antes de Cristo, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e misericórdia que alteraram, olha que esses atos eles alteraram, eles modificaram o quadro caótico da raça humana. Romanos 5,8 vai dizer assim, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Começando com uma conjunção adversativa, ele usa aqui uma palavra difícil. E o que é uma conjunção adversativa? É uma palavra que traz a ideia de contraste ou compensação.
O apóstolo declara exultante. Aonde está a conjunção adversativa? Mas. Aqui é uma conjunção adversativa. Então ele vai dizer, mas, é um contraste. Antes estávamos sobre a ira de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Efésios 2:4, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Isso é um ato lindo da parte do nosso Deus. Um exemplo de reconhecer ser indigno encontra em Mateus 8:8, que diz assim: mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Essa atitude aqui, no sentido de se achar indigno, podemos também nos ver assim diante de Deus. Nós somos indignos, irmãos. Não temos que ficar achando que temos méritos. Não temos méritos, os méritos são de Jesus. Foi imputado sobre nós a justiça de Cristo. Então eu não posso me vangloriar de nada, eu não tenho nada. Nada que eu fizer de bom a nível das coisas de Deus tem a ver com os meus méritos. É a ação de Deus através da minha vida. E aqui o centurião, ele se acha indigno. Quantos de nós se achegamos a Deus com o nosso coração prepotente, arrogante? Não, temos que entrar na presença de Deus com um coração humilde, um coração quebrantado, um coração contrito. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus quem proveu o meio de escape, tá? Foi Deus que proveu, pois Romanos 3:23 vai dizer, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não temos direito às coisas de Deus a não ser por meio do que Deus preparou, que chama-se Cristo, para que possamos ser reconciliados com Ele. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede de seu muito amor, com que nos amou. Então, a misericórdia de Deus, ela vem através do quê? Do seu amor. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Devemos nos lembrar que uma vez que o ser humano experimenta esse grande amor de Deus e tem sua vida transformada através da ação do Espírito Santo, ele também deve agir com misericórdia em relação ao seu próximo. Sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Mateus capítulo 5, versículo 7. Agora no subtópico 2 do tópico 2, nós vamos tratar de vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, João 3:3. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. E o que isso quer dizer? Isso para os não cristãos é uma loucura, pois eles não conseguem entender de si mesmo que pessoas sem Cristo estão mortas em ofensas e pecados. Para eles, nós somos todos iguais e as coisas que são feitas é porque cada um pensa de uma forma. Mas não, Deus vê aqueles que estão sem Cristo mortos em ofensas e pecados. A única forma de receber vida espiritual para poder ter uma nova atitude diante de Deus é aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo isso foi efetizado por meio da sua graça, o favor imerecido. Efésios 2, versículo 8 e 9. Eu gostaria de dizer que engana-se quem pensa ou ensina que Deus nos elegeu em Cristo porque viu em nós algo bom. E há uma mensagem desse tipo em alguns lugares sendo pregada, que Deus viu algo bom em nós e por isso nos chamou. Já abordamos no tópico 1 a condição do homem sem Cristo. Tinha alguma coisa de bom em nós antes de Jesus? Não há nada bom. Nada bom.
E o que há bom hoje em nós é pelos méritos de Cristo. Nós não produzimos coisas boas por nossos próprios méritos, com nossas próprias forças. É a ação do Espírito Santo na nossa vida, por meio da graça de Deus, que nós podemos praticar boas obras. Temos a responsabilidade, mas essa ação, ela é feita através do Espírito Santo de Deus. É o Senhor que opera na nossa vida. Nós vamos querer, pedir, suplicar, e o Senhor vai nos transformar. Então nós precisamos entender que nós, sem Cristo, estamos mortos. Nós estamos mortos, tá? Isso só foi possível por meio da graça, receber vida, que permite o homem responder positivamente ao chamado para a salvação. Mas quando o homem responde não, porque ele pode responder sim, ou ele pode responder não, ao convite e o rejeita seguidamente, podemos ver um quadro do ser humano entregue à sua própria natureza. Porque Deus está chamando e ele está rejeitando. Deus está chamando e ele está rejeitando. Deus está chamando e ele está rejeitando. Então, o homem entregue a si mesmo, a natureza tendente ao mal, olha o que ele pratica. Romanos capítulo 1, versículo 28 a 31, na versão King James atualizada, diz assim. Versículo 28. Além do mais, considerando que desprezar o conhecimento de Deus, ele mesmo, ele quem? Deus, os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas. Ou seja, o homem não quer ter conhecimento de Deus, ele não aceita. Deus está chamando, o convite está vindo até ele não aceita. Então Deus entrega o homem a si mesmo. Veja que Deus não entrega, aqui não está falando de Deus trazer uma maldição sobre o homem, não. E basta Deus entregar a mim mesmo, e coisas terríveis vão acontecer. Então, o texto está dizendo, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Versículo 29 de Romanos 1. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja. Imagine, a inveja é um sentimento de querer o que é do outro, se entristecer porque o outro tem e desejar que ele perca para sentir dor. Aqui o texto diz que eles estão empanturrados, eles estão cheios de inveja, com muita inveja. Homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneira de praticar o mal, quer dizer, a mente maquina uma forma de fazer maldade. Está a todo momento pensando em como fazer alguma coisa má. Desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Será que você consegue entender por que muitas pessoas que estão aí nesse mundo agem da forma que agem? Eles estão mortos em ofensas e pecados. Eles estão entregues à sua própria natureza pecaminosa. Eles se recusam a querer Deus, por isso praticam tudo o que aqui está. Agora a pergunta é lícito eu, como um cristão, que devo ter uma nova vida, andar desta mesma maneira? Volto a repetir, se estou andando assim e nunca produzi fruto, é porque, na verdade, eu nunca nasci de novo. Eu sou um cristão nominal. Ou se um dia eu produzir fruto e agora não estou mais e estou entrando por caminhos como esse aqui, é porque eu estou me apostatando da fé. Paulo complementa esse raciocínio dizendo em Romanos 7,18 o seguinte: porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Há até uma vontade de se fazer alguma coisa, mas não consegue realizar por causa da natureza tendente, natureza pecaminosa, que é inclinada para o mal. Um homem sem Cristo, ele não consegue fazer coisas que têm relação com as coisas de Deus. Ele pode até fazer um bem natural para pessoas, isso é indiscutível, mas se voltar para Deus sem a ação da graça de Deus, jamais. No subtópico 3 do tópico 2, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus, nos ressuscitou juntamente com ele.
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Então é concedido, não é alcançado por si mesmo, não é algo que eu consigo pelos meus próprios méritos. O Senhor concede ao homem aquilo que foi também concedido ao próprio Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Para nós tem ressurreição, nascemos de novo, vida espiritual, mas teremos um corpo transformado, nosso corpo será ressuscitado em estado glorificado. O que significa um corpo em estado glorificado? Não vai haver mais a presença do pecado em nossa vida, em nossa natureza. Então nós não vamos mais pecar. Vamos ter vida eterna, comunhão eterna com Deus e vamos receber galardões também, premiações que aprove a Deus querer dar, segundo a sua vontade. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Volto aqui a comentar um texto que comentei em lição passada. Jesus disse: não ajuntei tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam e minam. Ajuntai, porém, tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não consome, aonde o ladrão não rouba nem mina. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Existe toda essa riqueza disponíveis para os salvos em Cristo Jesus e nós estamos abrindo mão dessa riqueza. Estamos abrindo mão da comunhão com Deus. Não podemos fazer tal coisa. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Só temos o que temos, só estamos onde estamos por causa da graça de Deus. A síntese do tópico 2 diz: o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, por meio da graça, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Foi através do amor e da misericórdia de Deus que nós passamos da morte para a vida. Agora nós vamos falar do tópico 3, que vai tratar sobre a salvação não vem das obras. No tópico 1, a condição do homem sem Cristo. No tópico 2, a condição do homem com Cristo. E agora, no tópico 3, nós temos aí a salvação não vem das obras. Este tópico trata do terceiro objetivo específico dessa lição. A palavra-chave aqui é informar, avisar para termos conhecimento que nossa salvação vem de Deus e não de obras. Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. É impossível alguém receber a Cristo, ter o Espírito Santo morando dentro dele, ter a ação do Espírito Santo na vida dele e não haver boas obras. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Subtópico 1. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte. Podemos destacar aqui, 1 Coríntios 15, 26, diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, a morte ainda vigora, mas ela será aniquilada. Um dia não haverá mais morte. Teremos um corpo glorificado, com a ausência do pecado, e por isso não vai haver mais morte. Apocalipse 20, 14 diz: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Hades aqui é mais apropriado do que inferno, porque Hades é lugar de tormento, tá? O lago de fogo é a segunda morte, ou seja, a separação eterna de Deus. Aqueles que estão no Hades vão para o juízo final, de lá lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Lá estará Satanás, todos os demônios, e haverá o tormento pela eternidade. Nós precisamos nos render a Jesus para não sermos condenados e estarmos debaixo da ira de Deus pela eternidade.
Também somos, a salvação nos livra da escravidão do pecado. João 8, 32 e 36 diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o apóstolo Paulo complementando em Romanos 6, 22, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, ou seja, servos de Deus, escravos voluntários, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é vida eterna. Se Jesus nos libertou, agora nós devemos produzir boas obras. Se não está havendo boas obras, pode não ter havido libertação de fato. Posso ser um crente nominal, ou posso estar me apostatando da fé. E por fim, a salvação também me livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10 vai dizer assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Todo cristão precisa entender bem o que significa ser livre da ira vindoura. Além de todos os que partem dessa vida sem Cristo estarem condenados ao tormento eterno, chamado de segunda morte, os homens que estiverem vivos nos dias da tribulação vão experimentar algo horrendo e sem comparação a nenhuma das tragédias já vistas no mundo. O Covid-19, que está acontecendo agora nesse ano de 2020, chamado também de coronavírus, tem trazido grande dor ao mundo, mas a ira vindoura é algo que o evangelista Lucas descreve de forma bem resumida da seguinte forma. Lucas capítulo 21, versículo 26 diz: haverá homens que desmaiarão. Quando a Bíblia fala de homens, aqui está falando de homem e mulher também, tá? Desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Se você está achando que essa crise mundial provocada pelo Covid-19, coronavírus, é uma coisa terrível, não é? Mas a ira vindoura de Deus será muito pior do que tudo que já vimos ou que a humanidade viu até agora. Como já mencionamos e explicamos, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Mas, ao mesmo tempo, permite ao salvo, então nós somos livres de tudo isso, mas temos algo também. Então, permite aos salvos. E quem são os salvos? Aqueles que receberam Cristo como seu único e suficiente Salvador e hoje andam em novidade de vida. Então, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus, pois o homem sem Cristo está sem comunhão com Deus. Uma comunhão pela eternidade, porque vida eterna é comunhão pela eternidade. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador e permanecem até o fim de suas vidas em Cristo. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 19 diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio por parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio, já tratamos disso em lições passadas, e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Mas será que essa capacitação envolve controlar o homem para escolher a Cristo? Capacitar é uma coisa, fazer o homem escolher a Cristo é outra, totalmente diferente. Obrigar o homem, levar o homem por força a escolher a Cristo é outra coisa. Vamos continuar lendo o texto da lição então. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos. Livre porque Deus, pela graça preveniente, que é o nome que se dá dentro da doutrina da salvação no arminianismo, ativa o livre-arbítrio para as coisas espirituais e assim ele pode escolher entre salvação e perdição. Sem a graça de Deus, o homem não pode escolher nada. Ele estará perdido para sempre. Uma vez que Deus concedeu a graça, o homem pode escolher, porque o livre-arbítrio é ativado. O homem tem liberdade para escolher coisas ruins, mas para escolher coisas a nível espirituais, precisa da graça de Deus. Ah, mas o homem como ser humano
sem Cristo, ele também não pode escolher fazer o bem por uma pessoa ou outra? Sim, claro. Mas ele não pode escolher fazer o bem por uma consequência de uma vida salva, porque ele não pode buscar a Deus se não for por meio da graça, somente pela graça. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, então há uma opção, se quiser fazer, Jesus dizendo, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Por isso, o justo viverá pela fé. Por quê? Porque ele está aceitando a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Isso é viver pela fé. Não é viver pela fé como alguns dizem, pensando que viver pela fé é explorar o próximo, no sentido de receber recursos da pessoa ou não querer trabalhar. Não tem nada a ver o texto de Hebreus com essa condição aí do homem querendo se aproveitar, dizendo que vive pela fé e vai ser mantido pelas coisas de Deus. Não é disso que o texto está tratando. O texto está tratando de o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, o justo vive da aceitação da obra realizada por Cristo. E essa aceitação precisa ir até o fim de sua vida. Se ele recusar, ele não quiser mais, ele vai estar fora do plano da salvação. Então ele tem que continuar aceitando e perseverar nessa aceitação, certo? Ela é a resposta à graça de Deus. A fé é a resposta. Deus vem com a sua graça e nós respondemos com a fé que Ele mesmo nos deu condição de responder com essa fé por meio da própria graça que ativa o livre-arbítrio para dizermos sim ao convite da salvação. De uma forma resumida, entenda isso. A salvação é oferecida a nós por Deus. Por quem a salvação é oferecida? Por Deus, por meio de sua graça. E recebida por nós através da fé, como braços que se estendem para receber um presente, tá? Por isso Hebreus 11:6 diz, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Que recompensa é essa? Receber as riquezas da sua glória, como já falamos. No subtópico 2 do tópico 3, as obras como evidência de salvação. Então, as obras evidenciam a nossa salvação. Como o cristão pode saber que realmente ele recebeu a salvação? Pelas obras que começarão a ser realizadas por intermédio da vida dele, na vida dele. A ação do Espírito Santo produzirá uma nova atitude de vida. O fruto do Espírito precisa ser produzido na vida daquele que está em Cristo. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, não vem de nós, tá? No caso, Paulo falando com os Efésios, não vem de vós, mas não vem também de nós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem de obras. Então, nem vem de vós, ou seja, Paulo falando com eles, não vem deles, e também a salvação não vem das obras, não vem do que fazemos. Não conquistamos salvação pelo que fazemos. O que indica que não se trata de recompensa de algum ato humano. Não é uma moeda de troca. Eu faço para Deus, Deus faz por mim. Os homens estão, inclusive, se aproximando de Deus pensando dessa forma. Eu vou fazer para Deus fazer por mim. Vou fazer X campanhas para Deus fazer por mim. Como assim? É uma troca? Deus só vai fazer se Ele quiser fazer, se estiver dentro do propósito dEle. Se não estiver, Ele não vai fazer. Não é troca. E se fizer, Ele não está fazendo porque nós fizemos, e sim pela sua bondade e misericórdia. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Aí aqui eu preciso comentar sobre isso. Precisamos entender essas afirmações acima. Isso quer dizer que participar de cultos, preste atenção nisso aqui, participar de cultos, festividades, congressos, ir em vigílias, ir em monte, orar, jejuar, evangelizar e realizar serviços na obra deve ser entendidos como atitudes que vêm de uma vida salva. Tudo isso são atitudes que vêm de uma vida salva e não atitudes para se conquistar a salvação.
Eu não faço isso para ser salvo. Eu faço isso porque sou salvo. É diferente. Eu não ganho salvação porque eu vou para culto, eu não ganho salvação porque eu vou para monte, eu não ganho salvação porque eu vou para vigília, eu não ganho salvação porque eu jejuo, eu não ganho salvação porque eu faço bem ao próximo. Não, eu faço isso tudo porque o Senhor Jesus me deu salvação e as obras são consequência de uma vida que recebeu salvação. Nada, absolutamente nada que eu ou você faça nos garante a salvação. O homem não gera salvação. Não há. O homem não tem como gerar salvação. O homem recebe salvação. Isso tem que entrar na nossa cabeça. O homem não gera salvação, o homem recebe salvação. Ele recebe como um presente. Ele estende a mão, ou seja, por meio da fé, ele aceita aquilo que Cristo fez por nós. E através disso nós agora passamos a ser uma nova vida. Mas o homem não gera, ele apenas aceita, ele recebe. Eu posso aqui usar a seguinte ilustração, preste atenção. Quando alguém trabalha e compra algo, ele pode dizer que conquistou com o trabalho de suas mãos aquilo que ele comprou. Mas se ele ganha como presente esse algo, pois não tinha como comprar, esse era o nosso estado. É o estado de quem é um pecador, sem arrependimento. Nós não temos como pagar nossa dívida diante de Deus. Não há como pagar, não há meio de pagar. Cristo pagou no nosso lugar, ele foi o nosso substituto. Ao aceitarmos ele, aceitamos o sacrifício que ele realizou por nós e por isso estaremos perdoados dos nossos pecados. Então, preste atenção. Quando alguém trabalha e compra algo, ele pode dizer que conquistou com o trabalho de suas mãos o que comprou. Mas se ele ganha como presente esse algo, pois não tinha como comprar, se ele disser que conquistou, ele está mentindo. Assim é a salvação. Eu não posso dizer que eu conquisto salvação, porque a salvação foi conquistada por Jesus. Quem ensina que você conquista a sua salvação com o que faz na obra está enganado. Quem ensina que você conquista a sua salvação com o que faz na obra está enganado. Quem está ensinando. E você também vai entrar nesse engano. E isso faz você realizar coisas na obra de Deus acreditando que está conquistando sua salvação. Nós precisamos trabalhar sim na obra de Deus, mas não para conquistar a salvação, pois ela foi conquistada por Jesus na cruz. Se eu pensar assim, eu vou estar querendo invalidar o que Jesus fez, e eu não tenho como invalidar a obra de Jesus. Devemos então, por amor e gratidão a Ele, servi-lo com toda a nossa vida. Tudo que fizermos precisa ser para a glória de Deus. Isso quer dizer que, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Então, a nossa nova vida, ela vem através do que Cristo fez. Somos feituras de Deus, criados para boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, agora, outrora andávamos fazendo obras mais, agora ele usa a perspectiva positiva. Somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvos. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Não fazemos obras para ser salvos, fazemos obras como evidência da salvação. Se não há boas obras na minha vida, eu preciso olhar com cuidado para mim mesmo, porque alguma coisa está acontecendo. As boas obras são evidências da salvação. Sem boas obras não há como eu saber que estou realmente caminhando no plano de salvação. Essa é a forma que Deus deixou para sabermos se estou ou não, se estou obedecendo ou não à vontade dele, se estou vivendo ou não de acordo com aquilo que ele quer. O Espírito Santo produzindo em mim fruto, produzindo em mim obras que glorifiquem a Deus. Romanos 6, 12 e 13 vai dizer assim, tá? Vai nos dar um bom entendimento desse andar fazendo boas obras. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
Antes de Cristo, o pecado reinava. Usávamos o nosso corpo para tudo aquilo que era desagradável a Deus, de maneira que obedeçai às suas paixões. Então nós obedecíamos. Como cristão, eu não posso mais viver segundo as obras da carne. Eu preciso ter na minha vida o fruto do Espírito. Versículo 13, nem ofereçais cada um dos vossos membros do seu corpo ao pecado, para fazer aquilo que desagrada a Deus. Mão, pé, braços, olhos, boca, tudo do meu corpo, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Deus não quer uma parte, Deus quer tudo. Tudo que eu fizer precisa glorificar a Deus, precisa estar de acordo com aquilo que glorifique o nome de Deus. Estou na faculdade, devo glorificar a Deus com o que lá estou fazendo. Estou no trabalho, tem que ser para a glória de Deus. Estou em casa, para a glória de Deus. Estou num momento de descontração, de lazer, para a glória de Deus. Tudo que o cristão faz precisa ser para a glória de Deus. Ele vive agora na perspectiva divina. Ele vive agora, o andar dele é um andar para agradar a Deus. Ele não vive mais para si. Ele vive para Deus. Ele é um servo de Deus, a serviço do reino de Deus. Na síntese do tópico 3, nós temos aí a salvação é a graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Obras são resultados, não são o meio para obtermos salvação. Chegamos na conclusão da lição e vamos precisar considerar algumas coisas em relação à lição como um todo. Mas o texto aqui do comentário vai dizer assim, da lição. Antes da regeneração éramos filhos da ira, antes, sem Cristo, e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Agora é o homem com Cristo. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras, ou seja, não pelos nossos méritos. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam ao Deus nosso Pai. Mateus 5,16. As obras são o resultado ou a consequência de uma vida salva em Cristo. São resultado ou consequência, nunca são motivo. Gostaria de acrescentar aqui o seguinte: quem sou eu e quem é você? Filhos da ira? Vivendo segundo os nossos desejos pecaminosos? Condenados à perdição eterna, que é a separação eterna de Deus em tormento? Lembre-se, não é só aqueles que não aceitaram Jesus que estão condenados. São aqueles também que se dizem cristãos que não têm evidência de boas obras. É hora de refletirmos. Quem sou eu? Quem é você? Ou somos filhos por adoção, aonde recebemos a salvação pela graça, por meio da fé, e vivemos em comunhão com Deus para praticar boas obras como resultado de uma vida salva, e iremos estar com Deus eternamente. Quem sou eu? Quem é você? Filho da ira ou filho por adoção? Precisamos lembrar que a forma de cada cristão analisar sua vida espiritual é por meio da sua própria conduta. Examine-se cada um a si mesmo. Posso usar esse princípio que Paulo coloca lá em relação à Santa Ceia do Senhor. Eu preciso me examinar. Que tipo de obra eu estou praticando? Como é a minha conduta? E olhar a palavra de Deus e verificar as obras da carne, o fruto do Espírito, aonde eu estou enquadrado como cristão. Ainda estou praticando as obras da carne? Preciso de transformação. Preciso abrir meu coração, pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Eu preciso de mudança de vida. Eu preciso de santificação. Mas se estou caminhando com o fruto do Espírito, preciso pedir a Deus que cada dia continue me ajudando. Porque isso é um processo da vida para a vida toda, a santificação. Até a volta de Cristo, ou até partirmos e aguardarmos o Senhor ressuscitar-nos com o corpo glorificado. Devemos nos perguntar, está havendo mudanças em minha vida? Está havendo na minha? Ei, Mário Luna, está havendo mudança na minha vida? E você, está havendo mudança na sua vida? Cada um olhe para si, não é para olhar para os outros. Ah, eu conheço fulano não tem mudança na vida dele não. Ele não tem nada de crente. Se preocupe com você. Se o Espírito Santo lhe der condição de dar a ele um aconselhamento, falar com ele de forma amorosa,
baseado na palavra de Deus, tudo bem. Agora, julgar não vai adiantar nada. Na verdade, eu tenho que olhar para mim, para dentro de mim. Qual é a minha conduta? Estou me parecendo mais com Cristo? Eu me pareço com Jesus? Como está a minha vida desde que aceitei Jesus até hoje? Eu estou melhor, eu estou pior, como está? Mas temos que ter uma avaliação de acordo com o que a Bíblia está dizendo, não com o que eu acho. O meu achismo não tem valor nenhum aqui, tá? O fruto do Espírito está sendo gerado em mim? Tem bondade? Tem mansidão? Tem domínio próprio? Tem fé? Tem amor? Ou está faltando muita coisa? Tem inimizade, tem porfia, tem facção, tem emulação, tem ira, tem inveja? Não, 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 não. Isso é para o homem sem Cristo. O homem com Cristo, ele tem uma nova vida, ele tem novas atitudes, ele tem boas obras. Ou estou vivendo segundo as minhas regras e pensando que sou um cristão? Quem é que eu estou enganando? O pastor? A igreja? As irmãs do círculo de oração? A irmã da liderança do grupo de departamento da União Feminina? O líder dos varões? O pastor presidente da igreja? Os obreiros? Quem é que eu estou enganando? Não tem como enganar a Deus. E a forma que ele deixou para que eu saiba se eu estou caminhando na presença dele de verdade é através de boas obras sendo geradas na minha vida, pela ação do Espírito Santo. Porque ele me dá força para fazer a coisa certa. Essa lição veio para nos lembrar que quem é o homem sem Cristo e quem é o homem com Cristo. E para onde vão o homem sem Cristo e o homem com Cristo. Para onde você e eu queremos ir? Essa decisão só pode ser tomada por mim e por você. Que possamos escolher Cristo, pois fomos libertos, como diz o título dessa lição, do pecado, para uma nova vida nele. E tudo isso para a glória de Deus. Até a próxima aula. Glórias ao nome santo do Senhor. A paz do Senhor. E você, já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se ainda não, Jesus quer ter comunhão contigo. Deus quer te receber como filho. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer trazer você da morte para a vida. Ou seja, morto em ofensas e pecados e vivo para Ele, para poder realizar boas obras. Se você quer tomar essa decisão hoje, faça essa pequena oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti como único e suficiente Salvador. Eu te peço que perdoe os meus pecados, transforme a minha vida e me dê força para prosseguir até o fim. Amém. Agora você pode dizer: mas o que eu faço? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, peça para falar com o pastor, diga para ele que você tomou a decisão de aceitar Jesus por meio de uma aula da Escola Bíblica Dominical online e ele lhe dirá o que você deve fazer. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê força nessa nova caminhada, porque agora você é uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curti-lo e também compartilhar para que outras pessoas sejam edificadas. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, é hora de se inscrever agora e também ativar o sininho das notificações.